Aleluia, glória a Deus. Abre a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Eu falei que hoje de manhã eu estava meditando, pensando em algumas coisas, né? E eu estava meditando sobre essa palavra que o Elismar leu agora à noite, aqui. É que eu pensando, eu falei, veio um negócio interessante, assim, curioso e engraçado. É que os irmãos, eles acham que ter fé é semear pouco e colher muito. E aí, não, no nome de Jesus, o trem vai acontecer. Que Deus não quebra nenhuma das leis dele. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pela tua unção, pela tua visitação aqui neste lugar. Toma cada coração agora que está, ó Deus, participando desse culto, seja aqui ou em casa, de forma remota, Senhor Deus, através da internet. Que o Senhor, meu Deus, dirija as nossas vidas e revele para cada um de nós a palavra, para que, ó Deus, o teu caráter seja formado em nós. No nome de Jesus. E que as nossas vidas, ó Deus, glorifique o teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus. Querido, eu quero ministrar para você hoje algo, quero te dar algo que Deus me deu. Da forma como Ele me deu, quero te entregar. O título dessa palavra é Lições de Unidade da Cruz de Cristo. Amém. De unidade da Cruz de Cristo. E o texto áureo, né, o base, é Lucas 9, versos 23 e 24. Esse texto também está em Mateus 16, Marcos 8. E diz assim o verso 23. E dizia a todos, né, Jesus falando: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Entende? Você entendeu bem? Leu direitinho, ouviu direitinho? Toma o quê? A cada dia a sua cruz. Toma a cada dia a sua cruz. Todos os dias você tem que tomar a cruz. Amém? Porque, verso 24, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Amém? Querido, quanto tempo Jesus permaneceu na cruz? Desde o momento que ele foi pregado nela. Jesus, ele ficou 6 horas na cruz, até ele ser tirado de lá já sem vida. 6 horas ele permaneceu na cruz. Enquanto ele estava vivo na cruz, ele disse 7 frases. Foi tudo que Jesus disse. Na cruz foram 7 frases. E essas 7 frases, elas nos ensinam grandes lições sobre unidade. Amém? Muitas vezes a gente acha que nós não somos capazes de vencer as nossas lutas, as nossas dificuldades. A gente não é capaz de superar algumas situações, não é isso? Sim ou não? Talvez você chegou assim, hoje, aqui. Mas a gente seria capaz, a gente teria noção disso, se a gente aprendesse as lições de unidade que Deus nos ensina através da sua palavra. Olha a palavra que o Elismar ministrou aqui. Qual que é a maior dificuldade nossa? Não é receber, não é colher. A nossa maior dificuldade é semear. Porque semear significa abrir mão.
Semear significa ter que entregar alguma coisa. E não é somente entregar alguma coisa. Semear tem que entregar alguma coisa para morrer. Porque Jesus disse que se a semente não morrer, ela não produz nada, não é isso? Que para ela nascer e produzir alguma coisa, a semente precisa morrer na terra. Amém? Então, a gente tem dificuldade na semeadura, na colheita a gente não tem. Na colheita a gente quer colher até o que a gente não semeou. Né? E a gente acredita ainda que fé é isso. É acreditar o que a gente não semeou. Querido, é certo. Tudo que você semear, isso também você vai colher. É a palavra de Deus. E ainda que seja no lugar onde você não semeou. Se você semeou aqui, mas por um motivo ou outro você tem que ir embora aqui dessa cidade para o outro estado ou para uma outra cidade e morar lá e não voltar mais aqui, você não deixa de colher as sementes que você semeou aqui. Porque a palavra de Deus diz que Deus é aquele que nos faz colher aonde nós não semeamos. Mas a gente nunca vai colher aquilo que nós não semeamos. Nunca, jamais. Então, se a gente aprendesse as lições de unidade que Deus nos ensina através da sua palavra, a gente venceria. Porque, como o Elismar orou, falou: Senhor, fala tu. Porque se tu falar, fica mais fácil. Se tu falar, se tu nos convencer, fica mais fácil. Não é assim? Então, só que como que Deus convence? Através da sua palavra. Então, se a gente ouve a palavra e aprende as lições, a gente se torna capaz de fazer. Por quê? Porque o que nos faz vencer é a palavra. Amém? Glória a Deus. Né? E Jesus, ele fala algo interessante lá em João capítulo 16, no verso 33. Ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Amém? Então, olha, entenda uma coisa. Estou falando sobre palavra, mas a palavra, a ministração é sobre a cruz. Quando Jesus estava no deserto, que ele passou 40 dias sem comer e sem beber, Satanás apareceu exatamente que hora? Na hora que ele estava com fome e com sede. E aí ele começa a tentar Jesus. E Jesus vence ele através de quê? Através da palavra. Através da palavra. Na cruz, Jesus também vence através da palavra. Porque na palavra já estava determinado o propósito dele aqui na terra. Entende? Então, querido, lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, anota aí que para mim poder ser bem mais rápido, depois você lê. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 34, está a primeira frase que Jesus fala, quando ele está na cruz. E ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A primeira frase que Jesus fala na cruz é: perdoa. Perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Jesus estava falando isso acerca de quem? Jesus estava falando isso a respeito dos soldados que estavam fazendo o trabalho. Estava fazendo eles a respeito daquela multidão que recebeu ele 5 dias antes da sua crucificação lá em Jerusalém, gritando: Hosana, o rei dos reis, rei dos judeus, né? Que tiravam as roupas e forravam o chão para que ele passasse, que cortavam palhas, ramos e forraram o chão para poder ele passar. Jesus estava falando para essa multidão, por quê? Porque essa multidão que há 5 dias o ovacionava, 5 dias depois, quando ele foi levado diante ali dos sacerdotes,
foram eles os mesmos que gritaram: crucificam. Foram os mesmos que, quando Pilatos apresentou Barrabás e gritou, falou para eles: olha, toda Páscoa eu solto um dos presos, né, como um prêmio, e está aqui hoje Barrabás, salteador, ladrão, assassino, homicida, e aqui do meu lado também está Jesus, aquele a quem vocês chamam Rei dos Judeus. Quem vocês querem que eu solte? E a mesma multidão que estava gritando Hosana, que estavam gritando Jesus, Rei dos Judeus, que estavam se prostrando diante dele, reconhecendo o senhorio dele, disseram a uma só voz, unânimes: não, nós só temos um rei, e nós não queremos esse como nosso rei. Solta Barrabás. E por causa disso Barrabás foi solto. Por causa disso Barrabás foi solto. Então na cruz, depois de ser cuspido, porque as pessoas passavam ali e elas tinham acesso aonde estavam as cruzes, né, e a cruz de Cristo, as pessoas passavam ali e essas pessoas também cuspiam. Os sacerdotes passavam ali e ficavam gritando: olha, tu não é o Rei dos Judeus, tu não destrói o templo e em 3 dias constrói de novo, por que você não desce daí agora? Então quando Jesus disse assim, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, Jesus estava falando dessas pessoas, para essas pessoas. Agora a pergunta é: e se é você? Você não nem está crucificado. E se é você que ouve alguma coisa tipo essa, que ouve alguma coisa assim, e se é você, você é capaz também, sem eles te pedirem perdão, dizer assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz? Você é capaz de fazer isso, sim ou não? Responde só para você. Não responde publicamente não, porque você tem que dar conta do que você responde publicamente. Então Jesus, a primeira coisa que ele fez lá foi liberar perdão para todos aqueles que o perseguiram, para todos aqueles que lhe causaram mal. Por que que ele fez isso? Ele não cometeu pecado algum, mas ele liberou perdão. Por quê? Porque ele sabia que se ele não fizesse isso daí, a falta de perdão poderia impedir que o novo viesse sobre a vida dele. Por quê? Porque Levíticos capítulo 26, 10 diz assim: e comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. Então a falta de perdão é conservar aqui dentro o que é velho. E se você decide conservar aqui dentro o que é velho, o que é novo não vem. Ainda que você esperneie, ore, chore, cante, fique noite sem dormir, ainda que você faça os sacrifícios que for, nada vai acontecer. Por quê? Porque não há espaço. Tem coisa velha guardada. Tem coisa velha guardada. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é que, para que a gente tenha unidade um com o outro e tome posse daquilo que é o novo de Deus para as nossas vidas, que é a promessa de Deus para as nossas vidas, a primeira coisa é pedir perdão para a gente poder liberar perdão. A gente não tem que achar que a pessoa que está errada para poder liberar perdão. Não! Quantas vezes eu já falei aqui, querido, eu não peço perdão porque eu sei que eu estou errado ou porque eu me dei conta que estou errado. Eu peço perdão porque eu me dou conta que a pessoa tem alguém que não está bem comigo. Ela está ofendida comigo, então eu peço perdão para ela. Eu peço perdão para ela e eu também libero perdão antes mesmo da pessoa vir pedir. E se ela não vir pedir, eu já liberei. Então não estou amarrado, não estou preso pela falta de perdão. Quando Deus olhar para mim,
como está lá no capítulo 16, se não me engano, o versículo 17 de 1 Reis, ou não, 1 Samuel, que quando Jessé, ou melhor, Samuel foi na casa de Jessé para ungir um rei dos filhos de Jessé, e aí começou a vir os filhos de Jessé, e ele viu Eliabe, e ele começou a pensar consigo mesmo, dizendo: certamente está diante de mim um novo rei de Israel. E Deus pega e fala assim: olha, não, eu o rejeitei. Por quê? Olha, não veja, não atente para a sua aparência, Samuel. Por quê? Porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas eu vejo o quê? Eu vejo o que está no coração. Eu vejo o que está no coração. Então, meu amado, quando nós liberamos perdão, Deus não está com os olhos deles fitos na tua boca, nem com os ouvidos fitos na tua boca para prestar atenção na tua palavra. Ele está com os olhos no teu coração. Porque ele, olhando para o teu coração, ele vai enxergar se o velho que estava ali foi removido. Se ele enxergar que o velho foi removido, entenda uma coisa: a casa não pode ficar vazia. Deus imediatamente decide preencher aquele espaço que está vazio. Amém ou não amém? Querido, entende o que Deus está falando para você? Entende o que Deus está dizendo para você nessa noite? Querido, você sabe quais são as lutas, situações, as dificuldades que você tem enfrentado. Você sabe, você conhece as pessoas com quem você tem se relacionado. E você sabe, enquanto eu estou pregando aqui, ministrando para você aqui, o Espírito Santo está mexendo no teu coração e mostrando para você para quem que você deve liberar perdão. Porque não adianta você ficar olhando para mim e falar: olha, não, que maravilha, glória a Deus, amém, aleluia. Se você não decidir fazer isso, porque Deus não está, Ele está olhando para o teu coração. E Deus quer nos abençoar, querido. Só que a bênção de Deus, Deus não traz para colocar em qualquer lugar. Deus não traz para você colocar no bolso. Ainda que tenha um monte de gente que queira uma bênção para colocar no bolso. Deus não traz para você depositar no banco. Deus não traz bênção para você guardar em casa. Deus não traz bênção para você guardar na garagem. A bênção que Deus dá, Ele te dá para você colocar aqui, ó, no coração. Ele quer que você ocupe o teu coração com as coisas dele. Então Jesus na cruz, Ele nos ensina que para haver unidade, a primeira coisa que precisa acontecer nas nossas vidas é liberar perdão. Precisa liberar perdão, tem que ter liberação de perdão. Sem perdão, meu amado, sem essa prática, não tem unidade. A oração do Pai Nosso, né, que tem muita gente que ama repetir, né, em todos os lugares que você vai. As pessoas falam, né? Antes não falavam: vamos orar, vamos rezar o Pai Nosso. Era assim que falavam. Agora não, fala diferente. Olha, vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. E aí fazem. Aí tem uma parte da oração, né, que está em Mateus 6,12, que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí Deus olha, na hora que você fala isso, aí Deus olha para o teu coração. E aí Ele encontra cheio de coisa velha. Sabe o que Deus fala a teu respeito? Ele não fala nada que se tivesse que falar, ia falar mentiroso. Já viu um meme que fala mentiroso? Porque Deus está olhando o teu coração e Ele sabe o que tem nele. Lá em Lucas capítulo 23 também, no versículo 43, tem a segunda bandidos que foram crucificados com eles. Disseram assim, um deles falou assim: olha, lembra de mim quando entrares no teu reino, né? E aí o que Jesus responde para ele? Em verdade te digo que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Amado, olha o que Jesus está nos mostrando.
Ele está nos mostrando que a cruz tem que nos unir e não nos separar. Ele está mostrando aqui que a cruz tem que nos levar para o mesmo lugar e não para lugares separados. Porque se a cruz que nós estamos carregando está nos levando para lugares diferentes, ou seja, eu estou indo para um lugar e você está indo para o outro, um de nós dois não está carregando a cruz de Cristo. Ou nós dois não estamos carregando a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo não nos leva para lugares separados. A cruz de Cristo não nos divide. A cruz de Cristo, querido, não nos afasta um do outro. A cruz de Cristo faz com que as nossas diferenças caiam por terra. A cruz de Cristo, querido, faz com que as nossas diferenças não gerem indiferenças no nosso meio para nos separar. A cruz de Cristo nos leva para o mesmo lugar. Amém ou não amém? Você não, é só impressão minha ou você não está entendendo o que Deus está falando com você? Ou você está, meu Deus. Então, porque a unidade, olha só o que eu vou falar para você. A unidade entre nós confirma a presença de Jesus no nosso meio. Mateus 28, 20. Tem aquele texto também lá de Mateus 19, versículo 20. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Mas 28, 20 fala o quê? Olha o que Jesus está dizendo. Lá no 28, 20 ele fala assim, ó, e eis que estarei, a última parte, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está dizendo aqui com essa frase, falou, eu vou ser o teu companheiro. Eu vou andar contigo. E a unidade, querido, entre nós, torna possível todas as coisas. A unidade torna possível todas as coisas. Porque a nossa fé, meu amado, tem que fazer a gente conviver. A nossa fé tem que fazer a gente viver junto. A nossa fé precisa fazer a gente ser um corpo. Porque se nós não decidirmos ser um corpo, nós não temos fé. No sábado foi falado a respeito disso. O que Deus chama, Deus não abençoa o membro, Deus abençoa o corpo. E o que Deus chama de corpo é a igreja, não é o membro. Entende? Lá em João capítulo 19, versículo 26 e 27, Jesus vai falar a terceira frase, que ele diz assim, mulher, eis o teu filho. Ele está falando para a mãe dele. Depois ele vira para o discípulo a quem ele amava, e ele diz assim, eis aí a tua mãe. O que Jesus está mostrando aqui? Ele está demonstrando o seu amor e nos dizendo o seguinte, o meu sacrifício é para fazer de vocês membros da mesma família, a família de Deus. O meu sacrifício não é para dividir. O meu sacrifício é para fazer de vocês membros da mesma família. Membro da mesma família. Se você não entender isso, querido, porque acabei de falar o que Deus chama de corpo é a igreja, não é um membro. E quando Deus abençoa, Ele abençoa o corpo, a igreja. E consequentemente, todo membro que está no corpo é abençoado. Então Ele está dizendo aqui, quando Ele fala, mulher, eis o teu filho, e olha para o discípulo e fala, eis a tua mãe, Ele está dizendo, olha aqui, o meu sacrifício, a minha cruz, tem que fazer vocês serem membros da mesma família, que é a família de Deus. E olha que coisa interessante, Jesus está compartilhando com um discípulo algo muito precioso.
Ele está dizendo, ele está partilhando a própria mãe, né? O amor da sua própria mãe. Por mais que a gente esteja passando por lutas, por mais que seja difícil o momento que a gente esteja passando, sempre teremos algo precioso que nós podemos compartilhar com o nosso próximo. Porque quando você vai tomar banho, meu irmão, você não deixa a tua mão esquerda fora do chuveiro, nem deixa de lavar ela. Cada parte do teu corpo você se esforça para limpá-la, sim ou não? Porque só assim você vai se sentir bem. E o corpo de Cristo, meu querido, é da mesma forma, é do mesmo jeito. Por isso é que ele está dizendo que o sacrifício dele é para fazer a gente ser membro da mesma família, família de Deus. Nós somos corpo, amém ou não amém? Então o bem que você quer para a tua mão direita é o mesmo que você quer para a esquerda. O bem que você quer para a tua cabeça é o mesmo que você quer para o teu pé. Quando você vai comprar, fala, eu vou comprar roupa completa, você fala assim, não, eu vou comprar uma camisa top, uma calça muito top, e aí eu vou comprar um sapato meia boca. Você quer comprar tudo do melhor, até as partes de baixo. Você fala, não vou usar esse trem aqui furado, não vou usar uma meia furada. Quer comprar meia nova para colocar o tênis novo, o sapato novo. Por quê? Porque você quer cuidar do teu corpo. A mesma bênção que você está comprando para cá, você quer para cá, você quer para cá e você quer colocar na cabeça também. Não é isso? Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Quando ele fala, o meu sacrifício é para fazer vocês membros da mesma família, a família de Deus. Ele está nos mostrando que nós precisamos ser capazes de amar um membro do corpo da mesma forma como nós amamos a nós mesmos. E aquilo que é precioso para mim tem que ser precioso para você. Aquilo que é precioso para você tem que ser precioso para mim. Aquilo que não serve para você não pode servir para mim. O que não serve para mim não pode servir para você. Então nós precisamos entender isso. Que o sacrifício dele lá não é para a gente continuar vivendo de qualquer jeito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, 10 e 11, o Elismar leu um pouquinho antes, diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Então semente você tem. Semente você tem. Lá em Marcos capítulo 15, verso 34, está a quarta frase de Jesus na cruz. Ele diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani, ou sabachthani, como algumas pessoas costumam dizer, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Lá na cruz, Jesus está falando isso por quê? Ele está falando isso para Deus por quê? Porque os nossos pecados estavam sobre Ele. Os nossos pecados estavam sobre Jesus. E a única coisa que nos faz ficar desamparados é o pecado. Aí quando Jesus orava lá no Getsemane, ele orou 3 vezes, ele deixou um pouco dos discípulos na porta do jardim, depois avançou mais para dentro do jardim, levando 3 consigo, depois ele deixou ali os 3 e ele avançou um pouco mais e foi orar. A oração dele era, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele volta, pega os discípulos dormindo, chama a atenção deles e volta para orar. A oração dele era, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele volta e pega novamente os discípulos dormindo, chama a atenção e volta. Em 3ª vez faz a oração dizendo, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia faz o quê?
a tua vontade. E aí por que Jesus está orando desse jeito? Ah, é porque ele vai para a cruz, pastor. Eu falo, não, é por causa desse momento. Porque não existe coisa mais triste, querido, para um ser humano, é ele ser rejeitado pelo Senhor. E ali por um breve momento na cruz, por causa dos nossos pecados, Jesus sabia que Deus ia virar as costas para ele, que Deus ia deixar ele sozinho, que Deus ia desampará-lo. Então, o que o angustiava, o que fez ele suar sangue ali no Getsêmani foi isso. O fato de saber que ele ia ser desamparado pelo Pai. Ele ia ter que ficar alguns momentos sem a presença do Pai, sem ter comunhão com o Pai, por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele. Então quando ele fala aqui, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está falando aqui para nós, querido, que se tem uma coisa que a gente tem que evitar, que a gente precisa não deixar acontecer, é ser desamparado pelo Senhor, é ser rejeitado por Ele. A gente precisa rejeitar o pecado com todas as nossas forças, porque é a coisa mais triste para uma pessoa, é ela estar separada do Pai, é ela viver separada do Pai. Não há nada mais triste, querido, não há nada mais triste. Toma essa palavra, aprende a lição. Anteontem eu estava levando fui buscar minha filha na escola. E aí eu conversando com ela, ela falou assim, pai, tinha prova hoje, eu nem me lembrava, pai. Mas eu fui muito bem na prova. Aí eu, filha, mas você não estudou? Eu falei assim, pai, é que eu presto atenção na hora que estão explicando. Eu aprendi a lição. Então eu fui muito bem na prova. Eu não preciso estudar muito, porque eu presto atenção e eu aprendo as lições. Você sabe qual é o erro dos crentes? O erro dos crentes é que ele está tão focado no milagre, ele está tão focado em alguma coisa que ele quer para massagear o ego dele, que ele não aprende as lições. Ele ouve as palavras, se ele tiver que fazer uma prova, na hora que sair daqui ele já não sabe mais nada. Por isso que é reprovada. Nós somos provados e precisamos ser o quê? Aprovados. Só que nós não prestamos atenção. A maioria das pessoas não presta atenção no que Deus está falando. E olha o que Deus está dizendo, querido. Deus está dizendo. Tem gente que ainda fala assim, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Mas ela sabe que ela está em pecado. Ela sabe que ela fala o que ela não deve, que ela faz o que não deve. Mas aí fica, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Sabe sim. A gente precisa aprender as lições, querido. Isso é uma lição. Isso é uma lição. A gente precisa voltar para casa, sabe, analisar nossa vida. Meu Deus, no que eu estou tropeçando? Eu falo bobagem, eu faço o que está errado, o meu comportamento está certo. Falei que hoje de manhã eu estava meditando, né? E à tarde eu estava orando lá para poder preparar a palavra. E aí Deus começou a colocar um negócio no meu coração. Eu vou estudar a respeito disso ainda. Que nós adoramos a Deus com quem nós somos, nós honramos com o que nós temos e nós exaltamos com o que nós fazemos. E aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu preciso me policiar. O que eu estou fazendo? O que eu estou falando? O que eu estou dando para Deus? Eu já entreguei o dízimo, eu já entreguei uma oferta muito... Deus não está nem aí para essas ofertas, querido. Ele vai multiplicar elas, tudo, mas o que Deus quer é olhar para você e Ele quer ter prazer e te enxergar. Ele quer enxergar o teu coração e Ele quer ter prazer. Eu falo, olha, está vazio, não tem pecado, eu vou enchê-lo, eu vou fazer isso.
Mas quando ele olha para uma pessoa com cara de piedade, que só aparência, o que ele faz? Ele tem misericórdia, mas não tem como ele abençoar pecado. João capítulo 19, versículo 28. Ele diz assim, é a quinta frase que ele fala. Ele diz assim: tenho sede. Tenho sede. A cruz de Cristo, ela precisa aumentar a nossa sede pela palavra de Deus. A cruz tem que nos aproximar da palavra de Deus. Não tem como você ter intimidade com Deus ignorando a palavra de Deus. Tem pessoas que ignoram a palavra de Deus e falam: eu tenho intimidade com o Senhor. Ah, e qual que é a prova da tua intimidade? Senhor Jesus, você vai me abençoar hoje? Cara, ah, Senhor, você é maravilhoso, vocês... E aí tem a cara de pode falar: eu sou íntimo do Senhor. Íntimo é quem tem sede dessa palavra e mata a sua sede aqui nessa palavra. A cruz de Cristo nos aproxima dele. E quando nós nos aproximamos dele, nós queremos saber quem ele é. E não tem como a gente aprender a saber quem ele é se não for através dessa palavra aqui, ó. Não tem como. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ah, eu quero ver o poder de Deus, e ignora a palavra. Eu quero o milagre de Deus, ignora a palavra. Senhor, eu quero te conhecer, ignora a palavra. Senhor, eu quero ter intimidade contigo, ignora a palavra. Até ora, mas ignora a palavra. Semana que vem vai ser a nossa semana de consagração, de 8 a 12. Jejum de 6 horas. Mas jejum sem oração e leitura da palavra é passar fome. Ah, mas o Senhor vai entender, eu não tive tempo. Mas tem tempo para qualquer outra coisa, mas não tem tempo de ler a palavra. A palavra de Deus, você tem que ter sede. Quando ele diz: eu tenho sede, eu tenho sede. A cruz me aproxima da palavra. A cruz gera sede. Se eu tomo a minha cruz todo dia, a prova de que eu tomo a minha cruz todo dia e sigo Jesus é a palavra. Porque se eu não faço isso, querido, eu estou querendo enganar quem? Às vezes a gente conversa com as pessoas, aí a gente até solta uma ou outra, ouve algumas, aí fala assim, né, a gente fica se sentindo assim, mais aliviado. Assisti um filme, e aí a menininha estava contando para o pai dela assim: ah, pai, eu fiquei muito triste porque eu fui apresentar e eu errei. Mas aí teve fulana que foi fazer a mesma coisa que eu fiz e ela errou 3 vezes. E você? Aí eu fiquei aliviada porque eu errei menos que ela. Eu me senti melhor. Amado, entende. A parede não impede que Deus te veja. O teto não impede, as tuas roupas não impedem. Ele te enxerga, Ele sabe quem você é. Ele conhece você, Ele sabe o que ocupa o teu coração. Pastor, é muito difícil. Meu amado, eu sei que é difícil.
Mas não tem uma vez, uma só vez, das várias vezes que eu oro durante o dia, que eu não digo: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, me ajuda, me ensina, me perdoa. Tem coisas que é difícil, querido, para nós, e que a gente só vence se a gente buscar o Senhor e a palavra dele. A gente precisa ter essa sede. Lá em João capítulo 19, versículo 30, Jesus fala a sexta frase dele na cruz. Ele diz assim: está consumado. E aí, o que Jesus está nos mostrando aqui? Ele está nos mostrando assim: olha, tudo o que eu precisava fazer para te ensinar, para te mostrar o caminho que te possibilita viver uma vida que agrada a Deus, eu já fiz. Ele está dizendo: olha, tudo que você precisava, tudo que eu precisava fazer está pronto, tudo que eu precisava fazer está aqui. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa crer, a gente precisa perseverar crendo. Atos 2,46 diz assim: e perseverando unânimes. Unidade naquilo que a gente crê, unidade naquilo que a gente quer, naquilo que a gente busca, naquilo que a gente faz para servir, para adorar o Deus que cuja presença estamos. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Hebreus 10:36 diz assim: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Fazer a vontade de Deus é o que Ele quer. E para fazer a vontade dele: pastor, eu não dou conta, não dá, eu não consigo, não tem jeito. E Jesus está falando: tudo o que você não conseguia fazer, eu fiz. O que você não conseguia fazer, eu fiz. Agora tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Lucas capítulo 23, verso 46. Ele fala a última frase dele na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Olha aqui, não tem para onde corrermos. No final das contas, o único lugar onde nós podemos ter paz, segurança, descanso e vitória é na presença de Deus. Salmos 91, versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. João 14,6: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 57: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O quanto antes você reconhecer que sem Ele você não vive, melhor para você. O quanto antes você olhar para Ele e dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, melhor para você. Porque ao dizer isso, o que acontece com Jesus? Ele expira e morre. Acabou o sofrimento da carne. Quer ter vitória, quer ter descanso, quer ter paz,
Esse é o momento. Entrega a tua vida, o teu espírito nas mãos do Senhor. Coloca lá. Para a gente poder encerrar, meu amado, eu quero que você abra Mateus, capítulo 6. Deus vai continuar falando com você. No nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios os procuram. Olha aqui para mim, deixa aberto aí. Você entendeu? Na cruz você não está vendo nenhuma manifestação de Jesus. Olha, eu morri por causa do teu carro novo. Ele não está dizendo: olha aqui, eu morri para que você tenha uma casa nova, para que você ganhe dinheiro, para que você seja famoso. Não, eu não morri para isso. Eu não morri. Em tudo aquilo que ele falou nos arremete para quê? Ele dizendo que eu não morri para isso. E o cuidado de vocês não tem que ser nisso. O cuidado de vocês tem que ser em ser membro da mesma família, ser membros de um corpo, ter unidade, buscar a minha presença, ter sede da palavra. Se alguém pecar contra você, perdoa antes mesmo de pedir perdão. Faz o que eu quero que você faça. Porque se você não fizer assim, amado, é isso que ele está falando. Olha, porque todas estas outras coisas os gentios procuram. Você quer carro, o bandido ali quer também, o ímpio quer também, o macumbeiro quer também. Você quer uma casa boa, você quer dinheiro, você quer fama, eles também querem. Não há diferença nisso, não tem diferença. O que Jesus está dizendo: olha, não andeis ansioso pelo que eles andam ansiosos. Não busquem o que eles estão buscando, porque eu não morri para isso. Eu morri por outra coisa. Eu possibilitei vocês, o meu sacrifício mostra, ensina tudo o que vocês precisam fazer. Para quê? Para isso aqui, ó. Verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É só isso. O restante do versículo, pastor, o restante do versículo nem te interessa. Por quê? Porque se você só buscar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas ele vai fazer o quê? Ele vai acrescentar. Você não precisa nem saber disso. Você só precisa saber buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Faz isso. E o resto ele vai te acrescentar. Aí ele termina dizendo, olha, verso 34, não vos inquieteis.
pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quero que você fique de pé no nome de Jesus. Entende uma coisa? Quem está falando aqui é alguém que tem muita autoridade para dizer. Porque você se lembra do teu passado, Deus não só se lembra como Ele está lá. Teu presente está sendo difícil, e talvez você pense assim, ninguém sabe o quanto está sendo difícil para mim. Deus sabe disso porque Ele também está aqui no teu presente. É muito fácil, pastor, falar para a gente não se preocupar com o dia de amanhã. Quem está falando isso é alguém que já está lá. Já está lá no futuro. A gente não entende a onipresença de Deus porque Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo, em todo o tempo, passado, presente e futuro. Então Ele sabe. Quero que você feche os teus olhos, no nome de Jesus. Você que está em casa também, meu amado. Deus falou com você hoje também. Talvez você ache difícil, ter que perseverar. Talvez participando de um culto como esse, ou semana após semana você participar pela internet. Você não sentiu o calor dos irmãos, nem está no mesmo lugar. É muito difícil, eu sei. Eu sei. Mas o mesmo Deus que está aqui conosco hoje, também está aí com você. O mesmo Deus que está derramando sobre nós a sua unção, o seu poder, também está derramando sobre a tua vida.